Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sida. Hoje a gente vai falar de um tema que toca todas nós, Outubro Rosa, mas não com números frios, e sim com histórias reais de mulheres reais que encararam o câncer de mama e decidiram viver. Sabe aquele momento em que você percebe que a vida não é garantida? Que ela é frágil, preciosa e pode mudar em segundos? Pois é sobre isso que vamos falar hoje. E se você está passando por isso, por essa luta, ou conhece alguém, fica aqui, isso é para você. E hoje, com a gente, temos aqui duas guerreiras incríveis que vai compartilhar suas histórias, porque o câncer pode tirar muita coisa, mas a essência, essa ela não tira. Com vocês, Carol e Weslânia. Sejam bem-vindas, meninas. Para quem não sabe, não assistiu o nosso segundo episódio do Pode Sida, a Carol já esteve aqui conosco e nós somos gratas por tê-la novamente aqui no Pode Sida. Obrigada pela oportunidade, de estar novamente aqui. E antes de mais nada, eu preciso saber, vocês sabem por que Outubro Rosa é Outubro Rosa? Diga aí. Vou contar um pouquinho para todos nós. Bom, tudo começou em 1990 com a Charlotte, uma sobrevivente de câncer que fazia laços de pesca, da cor de pesca. Ela fazia à mão, pedindo mais investimento, para prevenção. Ela distribuía em casa, acreditando que uma mulher sozinha poderia fazer a diferença. E em 1992, quando quiseram usar a ideia dela numa grande campanha, Charlotte recusou. Disse que não queria virar algo comercial, algo grande. Então mudaram a cor para a rosa. E nasceu o símbolo que conhecemos. Outubro foi escolhido porque em 1885 aconteceu a primeira corrida pela cura nos Estados Unidos. No Brasil chegou em 2002, quando o obelisco do Ibirapuera foi iluminado na cor rosa pela primeira vez. Ou seja, Outubro Rosa não é marketing, é resistência. E a Charlotte, milhões de mulheres gritando, se cuide porque prevenção salva vidas. É isso aí, legal, né? Algumas pessoas que não sabiam dessa história, eu não sabia. Não sabia de onde tinha vindo, né? Isso aí. Agora vamos conhecer um pouco mais das meninas que estão aqui conosco. Então, se vocês puderem se apresentar, conta um pouquinho sobre você, Weslânia, e o que o câncer não te tirou. Boa tarde, gente. Tá. Eu sou Weslânia, tenho 2 filhos, João Miguel e Heloísa. E respondendo sua pergunta, o que o câncer não me tirou foi a vontade de viver, a fé também, né? E durante o processo, eu tive também muita ajuda de amigos, foi onde eu conheci a Carol, que foi minha tutora, eu chamo assim de tutora, que me instruiu muito. Os amigos também me acolheram bastante, a família e Deus acima de tudo, né? Que sem ele, eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que eu não teria a força que eu tive para enfrentar, né? Não é o câncer de mama, é linfoma de Hodgkin. E para quem não conhece a Carol, gostaria que a Carol se apresentasse e falasse um pouco o que o câncer não tirou de você. Bom, eu sou a Carol, já conhecida aí, já a segunda vez que eu estou aqui me apresentando. Tive câncer de mama em 2023 e o que o câncer não me tirou foi a fé também, né? A fé, como disse a amiga, a vontade de viver, isso o câncer não me tirou. E vamos falar um pouquinho sobre o começo, como foi o dia que você descobriu que estava com câncer, com linfoma, né? Conta pra nós, Aslau. Eu fazia depilação a laser na axila, né? Aí a moça do laser, ela queimou minha axila e ficou um pouco escura, aí eu fui fazer esfoliação. Aí durante essa esfoliação no banho, foi que eu senti um carocinho pequeno, pequena, pequinha. E aí eu fui me consultar.
uma consulta normal, aí lá eu falei para a doutora, ela disse que não era nada, e poderia ser de alguma gripe, eu tinha gripado também recente, né? Mas essa médica era especialista? Não, não, já não. Não, ela é a médica lá do postinho, Página de Novo. E aí eu pedi uma ultrassom, né? E lá eu fiz a ultrassom, e durante essa ultrassom, o médico que fez, ele me colocou um certo medo, não tem só um, tem vários. Aí, isso foi pelo SUS. Eu fiz uma ultrassom depois particular, e lá a mulher que fez, ela disse que tinha vários e passou pelo pescoço e realmente tinha. Aí ela ficou assim, aquela tensão que ela ficou, ela não podia me falar nada, né? Ela não podia dar um diagnóstico. Ela só falou, vai atrás, vai no Hospital do Amor, que lá tu vai conseguir ter um resultado mais certo, né? E aí eu fui no Hospital do Amor, e lá eu fiz primeiro a ultrassom, passei pela a enfermeira lá, passei pelas... As meninas de lá são super atenciosas, é o meu atendimento de lá. A gente teve a oportunidade de conhecer, né, o pessoal da Carreta do Amor, né, que teve aqui em Cinelândia recentemente, e são pessoas mesmo humanas, né, pessoas bastante prontas para atender mesmo de forma humana. Aí depois eu fiz uma biópsia. Lá ele só faz biópsia se realmente eles veem que tem uma suspeita, né? Eu pensava de início que era um câncer de mama, realmente. Só que depois que o pessoal mandaram a mensagem, porque foi tudo pelo SUS, né? Mandaram a mensagem avisando que tinha aqui uma pessoa para receber o diagnóstico. Ele só daria o diagnóstico se eu levasse um acompanhante. Aí tinha que levar o ICD e etc. Aí daí eu já fui já imaginando receber uma notícia do tipo. Só que quando chegou lá, ela falou que era linfoma. O que é linfoma? Eu não sabia de nada do que era linfoma. Aí lá se vai eu pesquisei. A Carol também pesquisou lá. Aqui, botou o Google. A doutora Carol. Depois disso, a gente era um pé, né, Carol, no assunto. A Carol sabe tudo sobre câncer. Ela entrou em contato quando eu tinha feito a biópsia ainda, né? Através de um status de uma amiga que postou, ela viu lá o curativo, aí a gente começou a conversar, né? E aí eu chorei no dia da notícia, teve aquela tensão, mas também só foi nesse dia. Só. Depois, bola pra frente. Se eu chorar não vai resolver, né? Veslane, no momento do diagnóstico que a médica te deu, quando ela falou, é câncer, o que mais te deu medo de perder? Não tô falando assim do câncer em si, não, mas medo de perder aquela vida que tu tinha. Os filhos. Primeiramente, o que veio na cabeça foi os filhos, né? Mas foi uma semana, ficou naquela tensão, mas o dia que eu chorei foi o dia que eu recebi. Eu não chorei lá durante. Depois que eu entrei no carro, aí que foi cair na ficha. É interessante que sempre escuta, né? Todo mundo que recebe, as pessoas que eu geralmente converso que recebem o diagnóstico sempre falam assim, a primeira semana é a semana assim, eu chorei, depois eu, né? É a sensação de, ó, que pro centro que eu morrer, tá acabado aqui, deixa eu organizar minhas coisas. E pra quem é mãe, quem é casado, né? Imagino que sente mais inconsciente, né? Com toda certeza. E, Carol, fala um pouquinho pra nós como foi lá o primeiro dia, quando você recebeu a notícia. O meu primeiro dia foi horrível. O meu primeiro dia foi vários dias, porque do dia que eu achei o nódulo, né? Eu já chorei muito, até foi uma semana antes e uma semana depois, né? Porque eu já tinha, quando eu recebi, quando eu achei o nódulo, eu já tinha aquela certeza de que era uma doença, né? E então eu já sofri antes e uma semana depois eu tive a certeza, né, do que era. E foi assim,
é um momento, assim, impactante na vida da gente, né? A gente descobrir um câncer, essa sensação de morte, de perda, olhar para meus filhos, né? Ficava pensando, meu Deus, meus filhos vão crescer sem a mãe. E Carol, e quem estava com você? Era seu esposo? Meu Falou? esposo, Seu esposo, né? meu esposo. E você, Wesley, quando você recebeu a notícia, quem estava lá com você? Minha avó. Sua avó? Minha avó. Ela é quem me ajuda a cuidar lá das crianças. Você virou tua mãe, né? Tava lá, eu acho que ela ficou mais tempo nervosa, chorando do que eu. Inclusive, eu que estava tentando confortar ela, né? Mas ela entrou na sala, ela chorou, ficou em pânico naquela. Vai ver. Nossa, né? E, Carol, teve alguém que você não conseguiu contar logo de cara? Proteger ele da verdade? Demorou um pouquinho mais pra contar? Meus filhos. Eles sabiam que eu estava com a suspeita, né, de alguma coisa, mas quando eu recebi mesmo o diagnóstico, eu tive aquele receio, né, de contar para eles. E essa foi? A questão dos filhos? Não, se tem alguém que tu ficou com um pouco de receio de contar logo? Esperou Não, um pouquinho, ou contou logo pra todo mundo? Joguei no ventilador o nome, todo mundo soube de porque, Deus e o mundo. É porque todo mundo sabia que ela estava dando uma biópsia, né, o resultado, então já estava todo mundo na expectativa. Hoje em dia, com as redes sociais, né, a gente sempre acaba, por mais que não goste de se expor, mas às vezes a gente acaba, né, soltando alguma coisa e já fica aquela... E tem momentos que às vezes é até bom, né, para as pessoas orar por nós, né? Assim, entrando nesse assunto do Outubro Rosa, né? Há tipos de pessoas quando recebe um diagnóstico desse. Tem pessoas que se escondem. Tanto se esconde para ir procurar um médico, né? Para procurar se cuidar. Tem pessoas que têm medo, quanto se escondem quando recebe o diagnóstico. Eu acho que eu seria esse tipo de pessoa. Que esconde. Eu também, eu esconderia. Tem pessoas que não se sentem à vontade de falar, né? E já tem pessoas, eu acho que vai muito da personalidade, né? Tem pessoas que se sentem melhor falando do que guardando. Eu tenho que falar. Se eu guardar tudo, né? Assim, se eu guardar, eu fico com aquele note. Eu prefiro falar, eu acho que pra mim funciona melhor falando, né? Eu também, eu não consigo esconder. Pois isso é uma boa também, porque se vocês não falassem, né, talvez vocês duas não estariam tão unidas, né? Como vocês estão, né? É engraçado que eu fui pro casamento dela, né? Eu não conhecia ela, assim, conhecia, mas eu não tinha, assim, aquela intimidade com ela. Eu conhecia mais a família do que era esposo dela. Aí eu fui por parte dele, né? Aí foi isso que uniu a gente, né? No caso, a doença e uniu Eu a acho gente. que a Carol hoje em Cidelândia é como se fosse uma referência. Crianças, mas a Carol, mas no bom sentido, né? Porque apesar da Super doença e tudo, mas as pessoas te procuram. Então você mesmo procura as pessoas para ajudar, informar. Porque não tem o conhecimento que tu tem. Aquele menino me segura aqui, ó. Quando eu sei que uma pessoa tá passando por alguma coisa assim, é meu instinto querer, né? Ajudar, conversar. A gente vê isso só de olhar pra você. É poucos. Poucos. Tem aquela coragem, não, eu vou ajudar. Ela sempre pergunta, sempre me mandava mensagem, como é que tu tá se sentindo hoje? Quando eu falei da Weslânia, né? Quando surgiu o projeto aí, que era assim, a roda de conversa, né? E eu coloquei ela na lista, lá naquela lista, não é pelo câncer de mama, porque ela não foi um câncer de mama, mas ela, assim, a Weslânia é um exemplo de superação, de força. Gente, eu nunca vi na minha vida, assim, uma pessoa. Ela era assim, direto, assim, lá no 10. Sorrindo, ela tomava as quimioterapia, chegava, aí, como é que tu tá? Tô bem, sorrindo, assim, mulher, tô enjoada, mas era assim, sorrindo, sempre assim, né, com essa força que ela tem, e assim, é um exemplo, né, de superação. Ela, A menina alegria forte, do Senhor é a nossa força. é verdade. Sempre trabalhando, então, assim, é uma referência também, né, para quem tá passando
E depois do diagnóstico, quanto tempo levou assim para a ficha cair? Foi depois de uma semana ou foi ali naquele primeiro momento? No primeiro momento. Foi, né? No primeiro momento. Depois eu tive que organizar minha cabeça primeiro, né? O que que eu vou fazer? Porque tinha sala de aula, né? Para dar aula, e o que que eu vou fazer? Aí tinha os meninos, mãe solo. E aí teve muitas coisas que eu tive que organizar, né? Só que aí depois eu fui indo sem organizar nada, que não, a gente não consegue organizar. Eu não consegui. E Deus me ajudando, me dando força, e cá estou. Deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. E, Carol, quando tu recebeu o diagnóstico, chorou logo na hora lá, ou guardou um pouquinho, chorou sozinha no quarto. Eu já saí daqui até lá em Deslustrada. Imperatriz, chorando, deixei a galera chorando. Ontem eu fui fazer mamografia, ultrassom, e eu sempre faço no mesmo lugar, né? Desde o começo. Aí os médicos acabam já conhecendo a gente, né? Aí ontem eu fui fazer a ultrassom e com a mesma médica que fez a minha primeira ultrassom, que ela colocou, falou pra mim cuidar, né? Aí ela perguntando como é que eu tava, eu disse, mulher, eu já tô bem diferente daquele dia, né? Porque sempre assim, toda vez que eu vou tem aquela reflexão. E eu cheguei lá assim, me acabando, chorando. E ela, essa médica que fez a minha ultrassom, foi assim, um instrumento de Deus na minha vida também, porque ela já não estava mais, não tinha mais vaga, e ela viu a situação e já me colocou lá, já fez meu exame. Então é assim, eu chegava, onde eu chegava no dia era me desmanchando. Eu acho que eu ser igual, assim. E tu, Wesley, na hora desabou mesmo ou segurou um pouquinho? Durante eu segurei, quando eu entrei no carro, aí eu já fui ligando pra minha mãe primeiramente, liguei pra ela, contei, aí é que eu chorei. Chorei. Aí falei pra algumas pessoas de início, né? E logo se espalhou. Agora vamos falar um pouco sobre prevenção, porque os números são sérios. 66 mil novos casos por ano no Brasil. Mas quando detectado cedo, 95% de chance de cura. Por isso a gente preparou um vídeo ensinando o autoexame. Preste atenção e compartilha aí depois. Meninas, vocês faziam o autoexame antes de ter a suspeita, né, do câncer? Eu não, Nunca tinha feito. nunca tinha feito. Eu fazia, Fazia, Carol? fazia. Foi por isso que detectou. Não. Escureu. Não, né? Eu nem estava procurando. Quando eu encontrei, eu nem estava procurando. Eu fazia porque eu fazia acompanhamento de um nódulozinho. Só que nem foi esse nódulo que eu acompanhava que, foi detectado, né? Foi outro. Então, desde que eu comecei a fazer o acompanhamento desse nódulo, eu sempre fazia, né? O autoexame. Mas no dia que eu achei, eu não estava procurando, não. Diz quem procura acha, mas eu não O estava. certo é fazer o autoexame uma vez por mês, né? E a Eu mamografia também. uma vez ao ano, né? Eu Em fui vez de ficar naquela deixando, né? eu sou jovem, só tenho 27 anos, aí também não me preocupava, sou saudável. E é preocupante, porque antigamente não, a gente via só mais pessoas de idade, né? E hoje não, hoje tem mulheres que nunca nem foi mãe, né? Jovens, e que é acometida, né, pelo câncer de mama. Também tem a questão da família, né? Se alguém da família já teve. Na sua família tem alguém que já teve? Não. Não, né? Que eu saiba, não, hein? Carol? Eu tenho uma prima, só que em mim não foi genético. Porque tem a questão, né, de ser genético. Em mim não foi genético, não foi hormonal. Foi um tipo de câncer
chamado triplo negativo, porque tem vários tipos, subtipos de câncer, né, de mama. Em mim foi triplo negativo, não foi hormonal, tanto é que eu hoje não tomo nenhuma medicação. Tem mulheres que quando é hormonal, ela continua tomando, né? Eu não tomo. né? Que é que era o da E Yarla, a né? Yarla, sim, a Yarla toma ainda. Ela toma quimioterapia oral. Certo. E é importante falar, né, que falar para todas as mulheres que o autoexame é uma vez por mês, Sim. no banho. E mamografia para todas as mulheres acima de 40 anos, uma vez ao ano. Né? É ultrassom, né? E tem ultrassom. Eu faço a ultrassom também. Eu fiz a ultrassom semana. Não, um mês já. E no meu deu um Cisto? cisto. Cisto é comum, cisto é comum. Cisto. Antes, no ano passado eu fiz e deu 8 cistos. 8 em um e 6 no outro. Mês passado eu fiz e deu só um cisto. Porque é um hormonal, né? Sim, muda muito. Tu já tinha feito, Aslane, alguma vez a ultrassom? Não, nada, né? Nada. Agora, assim, o autoexame é muito importante, mas a mulher não pode confiar só no autoexame, né? Porque tem alguns nódulos que não tem como, não tem como sentir. E às vezes não é só, se apresenta só em nódulo, né? E eu tava até olhando aqui, quando eu cheguei, eu comentei que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres, né? Então, é assim, é uma coisa que tem como você se prevenir, porque às vezes a pessoa tem aquele medo e quando ela vai procurar ajuda já tá tarde, né? Tem metástase. Meninas, e qual foi o momento mais difícil durante o tratamento? Roslânia? A quimioterapia. A quimioterapia foi bem difícil. Por mais que eu mostrava, né? Por fora que eu tava bem, mas eu tinha que aguentar por causa dos meninos. Aí tinha que ter força para cuidar da casa. Mas é puxado. A Carol sabe, né, Carol? É puxado. Fraqueza. O braço doía muito, porque quando tá aplicando o medicamento, dói. Em mim doía. Eu não tenho catéter, né? Igual a Carol. Mas eu doía também quando eu tomei ainda assim no braço. Pois é, doía bastante o braço. Fraqueza demais. Enjoo. Tinha bastante. Mas cada dia ela tava pedalando. Uma ia de São João pra São Jorge, pedalando. Eu ficava uma semana sem conseguir comer, porque durante a quimioterapia eu vomitava bastante lá, né? Tomando. Quantas horas mais ou menos de sessão? É umas 4 horas por aí. Conseguiram? Isso. Depende muito do protocolo, né? Porque cada tipo tem um protocolo. É bastante tempo. Era quanto tempo mais ou menos, Carol? Lembra? Era mais ou menos isso aí. Era assim, porque às vezes eu tomava toda semana, né? E a cada 15 dias, além daquela que eu tomava toda semana, eu tomava a mais, uma medicação a mais. Aí demorava umas 3 horas. E aí, quando era só que diz que é a branca, né? Era mais rápido. E, Carol, teve algum momento que você olhou no espelho e se sentiu diferente? E eu assim, meu Deus. Não, sempre quando eu voltava da quimioterapia, eu voltava bem amarela. Assim, não era nem o cabelo, não era nem a questão da falta do cabelo, né? Não era nem a careca. Eu voltava assim, meu semblante, eu voltava bem caída mesmo, assim. E é muito forte, né? Aí eu me olhava assim no espelho, eu ficava assim, meu Deus. Quem sou eu? É. E tu, Aslane, chegou esse momento, assim, de se olhar no espelho, assim, não se reconhecer? Sim, gente, até hoje eu ainda tô processando ainda. Manchas no corpo que sai, as unhas ficam pretas, né, Carol? Ela mandava mensagem pra mim, eu tô feia, meu cabelo, não sei. Aí mandava mensagem, aí quando eu ver ela, do mesmo jeito. Ô, mulher. Bonita do mesmo jeito. E ela se olhava e não se achava, né? Lá também, durante a quimioterapia, também eu tinha muita ajuda da minha madrasta. Ela me ajudou bastante. Tava lá, vomitando, botando
tudo pra fora e ela lá, me acudindo do meu lado. Ela também foi do início ao fim do tratamento me acompanhando, só teve ela pra me acompanhar, né? Tem uma pergunta aqui que teve algum dia que vocês pensaram em desistir? Eu sei que não, né, meninas? Vocês falaram. Não? Eu sim. Também. Conta aí pra gente aí. Porque a tá? gente Eu tô achando que essa mulher tá Não, forte. não, a gente cansa. Ó, eu até falei da outra vez que quando chegou nas radioterapia, eu tava cansada. Eu até falei pro meu marido, eu disse, se não fosse pelos meus filhos, eu não ia aguentar mais, assim, porque a gente cansa. Cansa. Até hoje. Ontem mesmo eu tava falando assim, gente, eu tô cansada de tanta consulta, de tanto exame, porque quando eu vou, sempre eu tenho mastologista e a oncologista, né? Então, aí eu vou com 3 meses, tem consulta, aí faz a consulta, aí faz exame, tudo assim, a gente passa, a gente passa o que a gente quer passar, né? Eu vou mostrar pra você o que eu quero que você veja. Eu me considero forte, a Wesley é muito forte, só que a gente tem momentos, a pessoa não pode olhar pra gente e se frustrar achando assim, meu Deus, ela é tão forte, ela consegue, eu não consigo. Não, a gente tem mais um momento também de fraqueza, só que é uma coisa, a gente É isso, por isso que eu fiz a pergunta e achando que não tinha, mas tem, mas tem desejo de tem, a desistir, gente né? cansa. Eu também falava assim, que se fosse pra tomar quimioterapia, eu não aguentava mais. Eu não aguentava. Minha madrasta, ela chegava lá, em casa eu tava lá deitada. Sendo uma morta-viva. Aí depois eu ressuscitava de novo. E qual foi né? que fez tu não desistir, Wesley? Os filhos, temos os filhos. Como foi o apoio da família, meninas? Minha família, graças a Deus, assim, me apoiou tanto assim, os de perto e os de longe, né? Porque sempre tem aqueles que é parentes, né? Que a gente fala, assim, eu tive um apoio muito grande da minha família. Minha família é mãe, irmãos, esse que eu falo de perto, né? E de longe, assim, primos já mais distante, primos da minha mãe. Eu tive muito apoio, assim, em tudo, em tudo, em tudo. Até hoje, assim, todo mundo me chama Carolzinha, Carolzinha, como é que tá a Carolzinha? Que pensa, quando eu falo assim, fala Carolzinha, pensa que é uma menininha. Quando vai ver, é uma... Mas tu sentia assim que precisava ser forte o tempo todo para não preocupar eles ou se permitiu mostrar a fragilidade para a família? Lá em casa, às vezes eu mostro. Eu sou mole, eu não sou assim, Ela é sensível. eu sou, vocês não me conhecem. Eu sou mole, eu sou... Tem pessoa assim que prefere não demonstrar, né? É porque assim, a gente tem a forma de passar pelas coisas assim, sorrindo, né? Eu tenho isso em comum com a Weslânia. A Weslânia, ela tá sempre sorrindo. Aí as pessoas, às vezes, acham que a gente não sente, mas é assim, em casa a gente né? Se mostra mais em casa, né? Verdade. Você também, Wesley? Aí eu tive apoio demais da família, inclusive. Uniu mais a família, né? Fizeram, se uniram bastante. Os de longe também. Os amigos também, nessas horas a gente sabe, né, quem é os amigos da gente. Eu tive bastante apoio de muita gente. Até hoje, tem pessoas que eu nunca nem vi e me mandam mensagem, né, dando apoio com palavras de carinho. E É uma fase que aproxima mesmo, né, para a família, mas também afasta. Vocês sentiram afastamento de algumas pessoas? Amigos? Eu não. Não, né? Não. da minha parte também fizeram foi se unir. Juntaram, pegaram nas mãos. Meninas, e quando vocês ouviram a palavra "você está curada", o que vocês sentiram? Eu fiquei em êxtase. Aquela alegria. Tanto que muita gente. Eu fui recebida com foguete em casa. Meu avô, bichinho, gente, bichinho. Foi feliz? Não. Pode chorar, fique à vontade. Porque eu imagino que dia de glória, né? A gente, esse eu tava falando com a Tainara aqui, né? A Tainara falando, né, que é muito difícil
esse momento que a gente recebe, você tá com câncer, né? A palavra, assim, câncer é muito forte. Mas o momento que você recebe que você tá curada, Ave Maria, eu acho que fica igual a Wesley. Quando eu concluí as duas quimioterapia, tava lá, Carol, na casa dela. Me recebeu, fizeram a surpresa. Quando eu recebi a notícia, né, que estava curada, cheguei em casa, tinha todos os professores, estava lá, minha família, tinha muita gente, foguete, Uma festona. uma festona. Eita. Graças a Deus. Graças a Deus. E, Wesley, o que você faria diferente se pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo no dia do diagnóstico? Fique em paz, vai dar tudo certo. Eu vi. Cura vem. Isso. E você, Carol? O que faria de diferente se pudesse voltar no tempo? Naquele dia do diagnóstico. Faria algo diferente ou manteria tudo igual? Eu acho que seria igual. Assim, eu acho que seria tudo igual. Não tem nada que eu fiz que eu me arrependa e não tem nada que eu não fiz pra se arrepender também, entendeu? Assim, eu poderia voltar, assim, se eu pudesse voltar antes do diagnóstico, né? Poderia ter não me acomodado. Porque que eu acho que eu até contei da outra vez, que eu fui numa consulta no mês de agosto, setembro, acho que eu fui numa consulta, e eu pedi para a médica passar a ultrassom para mim, e ela disse que não tinha necessidade. Então, assim, eu acho que eu não teria, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria me acomodado e teria corrido atrás, né? Teria procurado outro profissional e teria feito. E aí, ia estar bem no início, o tratamento ia ser diferente. Isso sim, né? Eu me arrependo do antes, sim. E, Wesley, você se considera a mesma mulher de antes? Não. Eu me considero mais forte. Eu não imaginei, né, que eu conseguiria, que eu ia ter a maturidade que foi adquirida durante o processo, né? Eu falo que eu vivi e estou vivendo o extraordinário amor de Deus, porque aconteceu tantas coisas que foi somente amor de Deus. Eu digo e afirmo, foi Deus na minha vida. E você, Carol, se considera a mesma mulher de antes? Totalmente diferente. Totalmente Os cabelos diferente. aí, Em tudo, totalmente diferente, assim, em tudo. Fisicamente, assim, a, a- as emoções, né? A gente sente mais a dor do outro quando a gente passa por uma coisa assim que forte como a gente passou, a gente sente mais a dor do outro, tem mais empatia, tem totalmente diferente. E Wesley, o câncer te tirou algo, mas também te deu algo? Bem, E o que você descobriu sobre você, o que você não sabia? respondendo a primeira pergunta, me deu amigos. Será que é a Carol? Teve outros. Teve muitos amigos também que eu passei a virar amiga mesmo, confidente, durante o processo, que eu não tinha vínculo nenhum. E descobri que eu sou forte, emocionalmente também, porque antes eu era bem chorona, muito sensível. E durante esse processo, né, eu fui adquirindo uma certa imunidade contra esse. Eu tinha ansiedade também. Hoje em dia eu posso dizer que eu não tenho, eu tô curada, graças a Deus, primeiramente. E por conversar com muita gente, a gente entender que ali não é o fim, né? E para tudo tem um jeito. Carol, e me responde, se você pudesse escolher não ter passado por isso, você escolheria? Ou essa luta te transformou de um jeito que você não abriria mão? Ai, ah, é difícil. Ai, eu não queria passar, não. Se eu pudesse, eu falava assim, não, Deus, me ensina de outra forma. É difícil, acho que eu não queria passar de novo, não. Não quero, não seria, né? Com certeza. E você, Wesley? Eu também, de início, não queria. Não quero. É porque, na verdade, é um momento
delicado, né, gente? Estamos falando de vida, né? E ali você tá pensando a todo momento que você pode perder a sua. Então, a gente não quer morrer. Não, e deixar mais sabe que nós vamos, né? Eu acho que o medo, assim, não é nem me colocando assim no lugar. Meu medo maior é de deixar as pessoas. Deixar minhas filhas, sabe? Não é nem morrer, assim, é de deixar minhas filhas aqui sozinhas, assim, sem mãe, né? É um pensamento que a gente tem de quem vai ficar, né? Quem vai ficar. De início, era pra me ir pra São Paulo pra fazer o tratamento lá na casa lá. E eu morar com minha tia, né? Só que aí eu pensei nos meninos, né? O pessoal lá de onde eu moro, inclusive da região, acho que rodou todo, fizeram uma vaquinha online, não foi, Carol? A irmã Eula lá, mais o pastor Ziel, que foi canal de bênção na minha vida também. Criaram essa vaquinha que era no intuito pra mim. Só que, gente, eu pensei bastante, raciocinei nos meninos, como é que, tipo assim, minha avó é idosa, né? Como que ela vai dar conta que ela estava no meu lugar, na escola? Como que ela vai dar conta de cuidar da casa, da escola, dos meus filhos e da vida dela, né? Raciocinei bastante. E Deus abriu portas, né? Fui para a consulta e disse que tinha tratamento aí no São Rafael. E aí, cá estou, deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. E durante o tratamento, teve algum momento engraçado? Mulher, teve tantos. É um ai, que vida. Teve tantos vídeos. As vindas dela do São João pra cá sempre era engraçada. As viagens dentro da ambulância, a ambulância amarrada com aquelas ali. Mas foi divertido. Teve seus momentos realizados, né? Meninas, agora, uma música que representa essa jornada. Vocês têm na cabeça alguma aí pra... Eu tenho a minha. Eu tenho tantas. É tantas, né, Carol? Eu tenho uma que eu fiz um vídeo cortando cabelo, né? E repercutiu muito o vídeo, né? Que até hoje, quando alguém canta na igreja, aí meu filho fala assim, mãe, tua música. Até meu filho já associou, né? Boa Obra é o nome da música, né? Então, é a minha. Então, Canta aí, Carol. Ai. Só uma palhinha pra gente lembrar. a cantora ela é cantora, pra quem não sabe. Aí um pedaço aí da minha música, vai. Ela vai cantar, Canta aí um então. pedaço de música pra mim, Eu vai. não sabia, não. Ela é cantora. Olha, Você ainda não viram ela estampada aí nos cartazes aí da igreja? Aí se eu errar a letra. Só um refrão, vai, só um refrão. da boa obra. É. Quem começou a boa obra é fiel pra... Aí, ó, não vai. Ei, corta. Agora é você, Roslane. Qual é a sua música que representa? Mulher, assim? teve tantos. Eu tenho a bondade de Deus. Eu gosto bastante dele. Eu cantava durante o processo. Só quem tem raiz também, da Sara Farias. Eu gosto. Adoro também. Canta um pedacinho pra nós. Agora no momento dá, né? Só quem tem raiz agora dá pra cantar com mais convicção, né, Carol? Vai, canta. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. E aí vai. Aí outras. Aí vocês querem que eu cante. Não. Creu demais. Já adoro quem canta bem. Quem canta, na verdade. Então, se eu pudesse escolher um dom, eu teria pedido de saber cantar. Parabéns. Quem sua quiser voz ouvir é mais, bela. eu vou convidar ela para cantar lá na minha igreja. Aí eu vou anunciar. Nós vamos lá. Responsa. Mas vamos lá, né? E meninas, a gente tá chegando no final e eu queria saber algo. Wesley, se aquela mulher que acabou de receber o diagnóstico estivesse aqui agora, à nossa frente, apavorada, sem chão, o que você olharia nos olhos e diria pra ela? Acalma, criatura. Se acalma. Peraí. Fica firme, não chore. Vamos com calma, que vai dar tudo certo, né? E você, Carol, o que você diria?
Acho que eu ia chamar ela para falar para mim. Ela falou com tanta convicção, se acalme. É isso aí, né, que eu falaria também, né? Calma, que vai dar certo. Vamos vencer. E agora uma mensagem para quem adia seus exames e que acha que não vai acontecer com ela. Quer dizer, a gente sempre acha, não, comigo não. Comigo não vai na mensalidade, não tem ninguém. E não é bem assim. O que você diria, Carol, para essa pessoa que fica adiando os exames? A Coragem, mamografia, coragem, ultrassom. coragem. E é assim, gente, hoje em dia, sabe, mas pra ela é fácil, ela tem plano de saúde, eu já escutei isso, né? E não é bem assim. Ó, a Weslânia foi pelo SUS e ela conseguiu, ela fez. É claro que tem uma certa dificuldade, né? Mas hoje não é tão difícil. Tem o Hospital de Amor aqui, para nós aqui na nossa região, pertinho. A carreta, que sempre tá nas cidades. E não é difícil você procurar, né? Assim, não é difícil você encontrar, o difícil é você tomar a atitude e procurar. E o que eu sempre digo é que o diagnóstico precoce é o melhor remédio. É o melhor remédio, porque depois que tá, né? Quando eu recebi o diagnóstico, que a doutora falou para mim que o meu tratamento era para cura. Não era um tratamento paliativo, não era um tratamento, né? Era para cura. Então, assim, para você escutar isso, você tem que procurar um médico cedo, né? Tem que procurar fazer os exames, tudo, para se caso tenha, descobrir, né? Ter um diagnóstico precoce e ter um tratamento para cura. Então, é coragem. Não tem, porque não tem pra onde fugir, né? Se você tiver, não tem pra onde fugir, você vai ter que tratar. Weslânia, conta pra gente como que funcionou essa questão de encaminhamentos, desde a consulta até as ultrassons que foi feita pelo SUS, porque quem não sabe, a Weslânia o tratamento foi todo pelo SUS. Já a Carol foi privado, mas a gente quer saber um pouco mais porque às vezes tem alguém aí de Cidelante que está com uma suspeita, né? E aí precisa de informação para saber como que chega até lá. Conta para nós um pouquinho. Legal. De início, eu fui me consultar com a doutora, né, que atende lá no postinho. E desde então foi tudo pelo SUS, né? Só teve uma ultrassom que foi particular. Mas eu fui atrás da Secretaria de Saúde da Cristelândia e eles correram atrás de tudo, né? Me encaminharam, melhor dizendo. Então, começa tudo pelo posto, né? É isso. Passa pelo médico, né? Dá o centro geral, aí ele faz o pedido, né? Encaminhamento. É porque questão de ultrassom de mama lá para ir para o Hospital de Amor, acho que aqui também encaminha para Sailândia, né? Mas se for para o Hospital de Amor, tem que ter o pedido médico da ultrassom, né? Não faz sem o pedido. Pessoas com 40 a mais não precisam. Que faz a mas mamografia, aí- mas até 40 precisa do pedido, né? Da ultrassom, Da no caso. ultrassom. E eu acho que tem carro disponível, né? A prefeitura. Do meu tempo, quando eu precisava, sempre que eu precisava ir, eles disponibilizavam abastecimento para mim, né? Para Yarla também, assim, acho que para ela também sempre disponibiliza, até para fazer exame também, né? Então não tem desculpa. Não vai se não quiser. É isso, Delândia, né? Eles disponibilizavam lá, é nova, né? Eles têm as vans, a gente marca com antecedência. Não tenho dinheiro para consulta, vai no posto. Eu pedido, não tenho dinheiro para ir para Imperatriz, vai na secretaria que a secretaria encaminha, né? Então não tem desculpa para não se cuidar. É isso aí. Verdade. E, Weslânia, se o câncer pudesse te ouvir agora, o que você gritaria para ele? Eu sou mais forte. Eu sou mais forte, eu venci. Graças A Deus. Meninas, obrigada mais uma vez por dividir isso com a gente, né? A história de vocês. E para você que está nos ouvindo, se toca, marca a mamografia, sua vida importa demais. E é isso. Você que tá aí, compartilha esse episódio e até o próximo. Tchau, tchau.
Um beijo no coração de vocês e até a próxima.